Fala, meus amigos, querida audiência do Ecosistema Podcast, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Podemos estar à mesa aqui conversando sobre negócios, né, sobre principalmente segurança que todo empreendedor e todo empresário precisa ter, tá bom? Antes da gente de fato fazer aqui as devidas apresentações, fica aqui no episódio porque hoje a gente vai falar sobre o assunto de blindagem empresarial, né, sobre contratos societários, para que você, empresário, na maioria dos casos, né, empresário, empreende em sociedade. A gente vai abordar muito aqui sobre como você pode se blindar, como você pode prevenir que problemas grandes venham a acontecer, que na maioria das vezes dos negócios, né, no final não dá muito bom. Por quê? Porque não tem uma assessoria jurídica, não tem ali alguém que possa estar por trás ali ajudando, tá? Então, comecei assim para pegar você e você ver o quanto que é importante você assistir esse episódio até o final. E agora... Sem contar que o problema ele é inevitável. Inevitável. Então, se nessa hora você estiver bem assessorado... Exatamente. Né, se você estiver realmente se antecipado... O problema vai ser menor, mais suave. Entendendo que os problemas eles vão acontecer e que você tem que minimizar os impactos dele, você já saiu na frente de muita gente. Exatamente. Né? O problema é quando o cara espera acontecer para depois, aí ele vai remediar ou vai tentar resolver. Perfeito. E uma das coisas que a nossa convidada falou aqui, eu vou deixar para ela falar isso. Exatamente. Que foi uma conversa de bastidor, mas que resumiria tudo que a gente está conversando aqui hoje. Com certeza. Então, aguçou a curiosidade, vamos lá. Ecosistema Podcast, curte esse episódio, já comenta, coloca aqui sua expectativa, se inscreve no canal, tá bom? A gente percebeu aqui que a gente tem uma taxa um pouquinho alta de pessoas que assistem a gente todas as quintas-feiras, todas às 19 horas e não tá inscrito no canal. Então clica aqui embaixo, se inscreve e contribui para o crescimento desse maior canal de empreendedorismo do Nordeste, negócios e business. Até porque quem se inscreve num canal, quem comenta e compartilha, prospera mais rápido. Exatamente. Essa é uma estatística que a gente tem aqui também. Isso é fato. Então, faça parte dela. Show de bola. Meu nome é Hugo Fernandes, host aqui do Ecosistema. Estou aqui com o meu sócio e a gente vai tirar várias dúvidas aqui hoje pertinente ao nosso negócio. Perfeito. Né? Que é justamente sobre sociedades também. Menandro Machado. E vamos apresentar a nossa convidada, que é uma honra estar com ela aqui na mesa. Ela que é uma grande profissional e também membro do Ecosistema, tá? A gente está na mesa hoje com Vanessa Bastos, ela que é advogada, empresarial e societária, e ela evita que sociedade entre amigos termine em guerra judicial. Então isso aqui é muito bom. Você que tem um negócio com sócio e não está 100% amparado, meu amigo, já sabe, né? Então vamos lá, minha amiga, é uma honra ter você aqui junto com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite. Vamos que vamos, minha amiga. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Hugo Menandro. É uma honra estar aqui. Entrar no ecossistema, inclusive, foi um divisor de águas do escritório. Eu entrei em junho, né? Tem pouco tempo, mas eu posso dizer que a minha mentalidade, o network, mas principalmente a maneira como eu enxergo o meu escritório, tudo isso teve uma transformação incrível desde o ecossistema. Então, recomendo, viu? Entrem, não percam a chance. Realmente, tem coisas na vida que a gente não sabe que precisa até a gente descobrir. Perfeito. Aí a gente descobre que, nossa, realmente, a gente precisava era daquilo. Inclusive, foi no Business Day que você tomou a decisão. Foi, né? No último Business Day. E eu já saí, antes de terminar, eu já tava perguntando pra Hugo como é que faz pra entrar. Eu quero entrar aqui. Mas enfim, decisão acertadíssima. Inclusive, meus parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que vocês são irretocáveis. É só o começo. Obrigado por acreditar na gente. Vamos pra cima, né? Construir o próximo nível também. É verdade. Vamos lá, minha amiga. Se apresente. Fale com a nossa audiência. Fale quem é a Vanessa. O que é que Vanessa de fato faz, porque a gente tenta apresentar o convidado aqui, mas nada melhor do que o próprio convidado. É verdade. Fazer suas honrarias. Olá, muito prazer, pessoal. Eu sou Vanessa Bastos, sou advogada. Eu tenho uma especialização em empresas. Então, nosso modelo de negócio do escritório quase que totalmente é voltado para contratos mensalistas, onde a empresa paga um valor mensal e a gente atende às demandas dela, previamente acordadas, obviamente, mas dentro de um escopo trabalhista, tributário, consumerista, societário, que são as dores maiores de todo empresário. Uhum.
Recentemente, a gente vem sentindo um problema maior, uma demanda forte na área empresarial, societária. Por quê? No final das contas, a empresa pode ter problema trabalhista, ela pode ter problema de consumo, ela pode ter problema em qualquer seara. Se ela tiver problema entre os sócios, todo o resto é irrelevante. Vai por água abaixo. Exatamente. Então, pode ter um passivo, pode ter uma dívida no banco, pode ter uma briga interna. Se os sócios romperem, a empresa se destrói. Acabou, verdade. Se os sócios não souberem lidar, ou não souberem sair, não souberem trazer gente pra dentro também, isso é problemático, Perfeito. a empresa não sustenta. Eu lembrei, Vanessa, de uma frase que diz assim, ó, você pode ter 1000 problemas até você descobrir que você tem um problema de saúde. A partir daí você só tem um problema. É a mesma coisa, você pode ter 1000 problemas na sua empresa, até sua sociedade tá ali ruída e você fala, pô, o único problema que eu tenho na empresa é esse aqui. Exatamente. E é o problema mais sério. Porque eu, por exemplo, já tive várias situações onde sócios rompem e acabou a empresa. Porque nenhum dos dois sozinho consegue tocar nada, entendeu? Ruim por ruim. São, de fato, uma sociedade que um complementa o outro, né? Acontece muito. E aí, quando se distancia, eles ficam meio que perdidos e não conseguem tocar a operação sozinho. Exato. E se vocês pararem pra pensar, assim, a maioria das sociedades são feitas por amigos, Perfeito. familiares, às vezes marido e mulher, pai, filho. Então, quando a gente fala em romper sociedade, quase sempre a gente rompe também um núcleo familiar. A gente rompe um vínculo, a gente tem um divórcio. Eu já fiz mais de uma vez divórcio junto com dissolução de sociedade. Caramba. Porque você vai continuar sócio do seu ex-marido? Tudo. Não fica, entendeu? Então, às vezes, o fim da sociedade gera o fim do casamento também. Já tive situações também de pai e filho que acabaram rompendo, aí para de se falar, enfim. É triste. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quando isso acontece, como que a gente reduz os impactos disso, né, do ponto de vista jurídico aí? Porque você falou assim, cara, às vezes acabou o casamento e vai acabar a sociedade. Mas isso estava pensado de alguma forma no contrato de sociedade ou simplesmente nasceu a empresa, colocou os 2 CPFs e nada mais foi pensado a partir de então? Exatamente. Como 99% dos empresários fazem. Exato. Pega um contrato social de contabilidade, leva, assina e começa a trabalhar. Só que tem 2 coisas na vida que a gente tem certeza, né? Uma delas é que a gente vai morrer. E aí? Fica como? E se não morrer e continuar vivo? A outra que a gente tem certeza é que as coisas mudam. É verdade. Os cenários mudam. Perfeito. Eu já tive um problema com a sociedade que o sócio resolveu morar fora do Brasil. Ele não estava feliz, ele conseguiu uma oportunidade na Austrália e foi. E aí? Era previsível? Não era. Mas podia acontecer. Como pode acontecer, né? Então, o melhor caminho é prevenir. E, quando o assunto é sociedade, a gente previne com contrato. Tem um acordo de sócios, a gente pode estruturar melhor o contrato social. Existem alguns acordos que a gente consegue fazer para, olha, em caso de falecimento, como é que a gente vai fazer? Vai trazer gente de fora? O herdeiro entra? O herdeiro não entra, certo? Vai liquidar as cotas? Liquida como? Qual é o EBITDA? Qual vai ser Perfeito. o indexador? Entende? Então, existem várias formas de fazer valuation, vocês sabem. Então, para o seu negócio, qual é a melhor maneira de fazer valuation? Olha, eu não quero que meu filho herde aqui uma mixaria. Eu quero um valuation justo, mas isso varia de acordo com o tipo. Então, tem que escolher isso com antecedência. Entendeu? Em caso de... Tudo isso vai no contrato. Tudo isso vai no contrato. Os acordos de sócios são grandes. Era isso que eu ia perguntar. Que é diferente, né, gente, daquele contrato lá da Juseb que você faz para abrir a empresa. Exatamente. É muito bom, é muito importante separar, porque talvez tem gente, dependendo do nível de maturidade empresarial, não sabe que são contratos diferentes. Talvez o cara pense assim, abriu a empresa, porque depois da empresa aberta, você pode fazer um contrato, que aí é esse acordo de sócios que vai ser tudo contratuado, correto? Exatamente. O que a gente orienta que se faça é ou registra o acordo de sócios na junta, lá nos anexos, ou então, o que é mais comum, porque geralmente acordo de sócios tem informação sensível, né? Você não precisa divulgar. Quando você bota na junta, aí ele vai ser publicizado. Então, o que a gente recomenda a gente coloca no contrato social que existe um acordo de sócios. Então, olha, faz referência ao acordo de sócios e só vai constar no contrato social aquelas informações que precisam ser públicas. Perfeito. Por exemplo, administração.
Divisão de cotas. Essas assim. O resto, como a gente vai fazer, quem fica com o quê, obrigação de cada um, o que cada um tem que trazer para a sociedade, se vai fazer aporte, se não vai fazer aporte, tudo isso é informação privada. Não precisa publicizar. Ótimo. Boa. A gente estava aqui conversando mais cedo, num podcast até com o Thiago Leal, Sim. e a gente estava falando sobre o determinado momento aí, né, que uma empresa ela precisa olhar para outros setores e começar a profissionalizar esses setores, né? No caso, quando que eu trago alguém muito bom, quando eu começo a estruturar muito bem o meu financeiro, qual é o momento da empresa? Eu queria fazer essa pergunta para você para entender quando que é o momento, tá? Tô abrindo uma empresa, quando que é o momento para eu pensar realmente em, cara, eu tenho uma assessoria jurídica. A maior parte das empresas, elas têm problemas universais. Quase sempre trabalhista, tributário e com cliente. Algumas empresas B2B têm problemas menores com clientes. Uhum. Mas questões trabalhistas e tributárias a gente sempre tem. Não tem como escapar. Perfeito. Então, geralmente, eu começo a dizer para a empresa, olha, isso aqui a gente consegue trabalhar melhor na consultoria mensal a partir de uns 5 a 10 colaboradores. Quando ela já tem uma folha de pagamento, ela já precisa ter um RH, aí às vezes o RH tem algum problema com os colaboradores. Passou de 2, um já briga com o outro. Verdade, então, já tem briga, né? Mas assim, a partir de 5, e aí faturamento em torno de uns 50, 100 mil mensais, já dá já precisa de alguém para poder ajudar. Perfeito. Porque sozinho o dono não tem como aprender tudo de uma vez, né? Uhum. Então precisa de uma assessoria. Bom demais. Quando você falou assim, a partir de 2 já começa a brigar, tem aquele estudozinho, né, que 5 pessoas, qual a probabilidade, a quantidade de probabilidade que pode acontecer alguma briga quando você tem 5 pessoas, né? Aí tem esse pode brigar com esse, aí As esse... equações Diz são que quando inúmeras. tem 5, existem 25 chances, né? Uhum. Alguma coisa assim. Então, meu amigo, a partir de 5, pau quebra. Pode quebrar de várias formas diferentes, um contra o outro, um contra 3, e aí vai. Exatamente. E quanto mais colaborador você tem, mais você delega. Uhum. E quanto mais você delega, mais você tira da sua esfera de controle, né? Então, às vezes, o colaborador trata mal um cliente. É pra tratar? Não, mas acontece. Às vezes, o cliente tem um motivo. Então, chega num momento, quando você tem muita gente, que você precisa ter uma contenção de danos, e lá no escritório a gente faz também, a gente dá palestras mensais. Uhum. Olha, tá tendo muita briga aqui com o cliente, muito problema com o Código de Defesa do Consumidor, muita briga com o RH. Aí a gente junta a equipe, olha, pode, não pode, tá certo, isso é mito, isso é verdade. Porque Boa. ajuda bastante Perfeito, a cara. conscientização. Que é Entendeu? muito Não, cliente, isso é bom, porque você muito cliente prepara... reclamando dos seus direitos e muitas vezes Você eles não não tem, sabem né? os deveres que eles Não, têm, né? e se você não tem também seu time preparado para poder lidar com Vai essas acatar tudo, vai situações, acabar acatando, né? a verdade é que o cara lá na ponta pode trazer um problema que às vezes nem existia porque ele não soube como lidar com aquilo, né? Quando Exato. você prepara aí para lidar com aquilo, é diferente, né? Exatamente. E cada empresa tem suas particularidades. Perfeito. Às vezes a empresa consumidor não tem problema. Geralmente as empresas que vendem produtos têm menos problema com o consumidor que as empresas que vendem serviço. Caramba. Serviço é mais delicado. Aí você vai cortar um cabelo, fazer uma unha, fazer uma massagem, um procedimento técnico. Aí a chance de ter erro é maior. Sim. Entendeu? A chance da pessoa não gostar é maior. O produto não, eu não gostei, troca. Verdade. Tá dentro da garantia, troca, não tá, não troca. Fez botox aqui, eu não gostei do resultado. E agora? Aí? Entendeu? Então é geralmente assim. Complicado. E aí, meu amigo? Aí E cê- aí, Hugo? aí Foi cê- fazer o Botox, não ficou bom. E aí, faz o quê? Aí você tem que ter um outro negócio à parte que é a venda de máscara, né? Você vende uns modelinhos de máscara, você já deixa na porta. É verdade, é verdade. E acontece. Eu tenho um cliente que tem uma clínica e a gente teve um problema por conta do atendimento. A pessoa voltou lá insatisfeita por um procedimento que ela tinha feito. Era uma coisa normal, era, na verdade, o pós-procedimento que ela não estava sabendo esperar e ela colocou na justiça. Caramba. E aí a gente conversou, olha, era pra ter, Rapaz. alguém tinha que ter conversado com ela. Porque Perfeito. era falta de informação. Exato. Tanto que na audiência ela já tava boa. Ah, Linda e não maravilhosa. tinha nem como. Não, mas a prova tá aí, seu juiz, ó. Juiz, cadê? Manda ela provar que ela teve que ir em outro lugar pra poder consertar o erro. Não foi. A Exato. prova aí, juiz. Tem alguma Exato. coisa errada aí, juiz?
Às vezes é falta de informação, Caramba. falta de se comunicar, falar, ouvir. E Tem será que a educação. equipe, Mas será eu que a fiquei empresa curioso estava agora. preparada? Quem ganhou? A gente fez acordo. Ah, o acordo sempre é Mas foi um acordo, assim, bem simbólico. Aham. perfeito. Né? Porque realmente não Porque ela valia foi a pena. convencida, né? Não, realmente. Ela acabou sendo Foi, convencida. foi. No final das contas, ela já chegou na audiência com os ânimos mais calmos. Show. E Tava aí- melhor, tava Envergonhada. bonita. Tava Aí, bonita. a gente levou a responsável técnica da empresa, porque quem atendeu ela não Sim. foi, Isso que né? eu ia perguntar, a empresa soube prestar esse atendimento quando ela chegou reclamando? Tem isso também, Esse foi né? o problema. Às vezes o cliente tá na razão, quer dizer, às vezes nem tá na razão, mas, por exemplo, pela falta de um suporte ali do profissional ou da equipe, acaba... Faltou orientação agravando na mais, ponta, né? No caso dela, ela chegou num horário que só tinha recepcionista. Não tinha uma só pessoa para poder acalmar ela. Então, acabou que escalou muito mais do que deveria. Perfeito. E aí, no final das contas, como é um tema sensível, né? Questão de corpo, de estética. Aí a gente achou melhor, vamos fazer um acordo para resolver isso e mudar o procedimento interno da empresa. Aí a gente teve que criar uma política de, olha, a pessoa chegar reclamando, não é você que vai atender. Você sabe falar, você sabe resolver o problema, então você não resolve. Você vai indicar para outra pessoa. Inclusive, foi uma das razões que a gente criou um canal de atendimento lá no escritório, que é um número legal. só para cliente de cliente. Porque às Caramba, vezes o cliente chega estressado e você tá lá na linha de frente, você não tem paciência, maturidade, calma para resolver. Aí a gente sempre terceiriza, né? Perfeito. Liga aqui que ela vai te atender. Aí por telefone, com calma, a gente consegue resolver melhor. Sem Funciona. dúvida. Desabafo Não, acontece. é bem interessante, inclusive, né? Pra quem contrata é perfeito, é segurança, né? Exato. E aí, quando a resposta é não, olha, a gente não tem como resolver seu problema, eu sempre digo, joga a culpa no jurídico. Uhum. A culpa foi do jurídico que não deixou. Eu até queria, viu? Mas o jurídico não deixou. Porque aí já tira um pouco Exato. o pobre do empresário que tá lá todo dia, ele já fica Uhum. mais protegido. Exato. Não, e até o cliente também, né? Ó, a decisão veio do jurídico. Logo, né? Pô, a Logo, empresa eu gente não- boa até ia resolver, mas... É o jurídico que... Se é aquele cara que gosta de exigir o direito até quando não tem, e vê que é uma decisão do jurídico, ele já vai com Já pensa a bola duas mais vezes. alta. Murcha a orelha, já Entendeu? murcha a orelha. Exatamente. E quando a gente sabe que tá errado, obviamente, olha, Sim. isso aqui a gente tá errado. Resolva. Perfeito. Vamos fazer um acordo, vamos tentar remediar, devolve o dinheiro, porque a gente tá errado. Uhum. Isso Eu aí. também não vou mentir Boa. pro cliente, porque depois a gente recebe um processo, Nada. aí vem custa, dando Verdade. moral, é muito É pior. mais caro. Uhum. E o argumento é esse, né? Paga agora pra não ter que pagar 3 vezes, 4 vezes mais lá na frente ou até 10. Exatamente. Uma dúvida, você quer perguntar, Algão? Cara, faça a sua pergunta, porque o que eu queria era, tipo assim, como é o dia a dia da Vanessa no escritório, na prática, né? Porque, imagine, tomando conta de diversas empresas, com diversos problemas, óbvio que tem equipe, mas você tá ali inteirada com diversas soluções, né? Então, como é seu escritório? Você visita muitas empresas? Quais são os pepinos mais comuns que acontecem? O dia a dia não é monótono, Boa. certo? Cada dia é uma eu novela. Dia de Eu empreendedor, imagino meu, que de não empresário. seja, né? Nossa, e cada dia é uma novela diferente. Você é quase o reclame aqui da empresa. Eu sou. Depois você colocou o canal de Boa, atendimento ao cliente. Não, eu já sei. Quando o cliente me liga, eu já sei que é problema. Eu até falo com eles assim, olha, não me liga pra me dar uns parabéns, pra me mandar um chocolate. Só me liga pra dizer, geralmente fiz besteira. Já começa assim. Mas o dia a dia tem a agenda, né? Uhum. Tem as programações, a audiência. Terça-feira eu não pude vir, porque Sim. ontem eu tive 2 audiências, então eu tive que me preparar. Mas o dia a dia, ele costuma ser relativamente tranquilo. Uhum. O cliente liga, tá com uma demanda, a gente resolve. A gente preza demais lá no escritório pelo atendimento rápido, porque os meus clientes são empresários, certo? Então, geralmente o canal é diretamente com eles. Ou com o diretor, um supervisor, mas geralmente é diretamente com eles. Então, quando eles ligam, se eu puder atender, eu atendo. Se eu não puder, eu retorno o mais breve possível. Que às vezes é só uma insegurança,
Sim. uma dúvida. Às vezes a polícia tá aqui, o Procon chegou, o que eu Às vezes faço? a decisão já tá tomada, mas só quer ouvir da advogada. Exato, exato. E eu não me importo, porque tem alguns clientes que não mandam, não falam comigo. Ficam quietos. Aí quando eles chegam, eles já fizeram assim uns 3 cagadas. E aí eu tenho que, meu Deus, vou ter que Quase resolver. irreversíveis. E eu fico, mas por que você não me ligou? Ah, mas eu achei que podia. Mas você paga por mês alguém pra te assessorar. Aí você acha que você pode? Nossa. Eu tive um recentemente Caramba. Tive um recentemente que teve um problema lá, aí teve um bloqueio de conta, a gente tava resolvendo, a gente resolveu. Mas a gente resolveu num acordo e colocou no processo. O juiz tem que aceitar o acordo e tem que desbloquear a conta. Uhum. Enquanto não faz isso, a conta segue bloqueada. Aí, ele simplesmente voltou a usar a conta. Aí eu falei pra ele, pô, aí, doutora, bloquearam de novo. Eu fiz, não bloquearam de novo, bloquearam ainda. Por que você mexeu nessa conta sem falar comigo? Ah, eu achei que podia. Tá bom. Inclusive, para clientes que acham que podem fazer alguma coisa, o valor é diferente. São 10 vezes, 10 A vezes gente maior. tem um adicional pra teimosia e um adicional pra urgência. Que de vez em quando chegamos também, que é pra amanhã. Rapaz. E fica mais caro. Porque a ideia da previsão, a ideia da prevenção Uhum. e da previsibilidade financeira, tanto pro Boa, cliente quanto pra exato. mim, é que eu consiga trabalhar com antecedência pra poder eu também trabalhar menos. Perfeito. Entendeu? E você consiga pagar menos, porque você paga um valor mensal, mas porque a gente vai ter essa previsão. Exato. Se você chega pra mim com a intimação que a audiência é amanhã, meu amigo, entendeu? Aí o ônus vai ser maior. Aí tem uma taxa extra. E tem da teimosia também. Tem cliente que eu digo, eu vou te cobrar mais caro. Porque eu já disse 3 vezes e você continua fazendo a mesma coisa. Realmente. Entendeu? Deixa eu te perguntar, a pergunta que eu ia fazer antes do Gão perguntar a sua rotina foi sobre, eu queria voltar na parte do contrato de sócios, né? Uhum. E o que é que você recomenda, 3 pontos assim que não pode faltar em um contrato de sócio, ponto de atenção assim que jamais pode deixar passar em um contrato de sócios. Ó, vamos lá. Eu recomendo uma alta discrição quando o assunto é sucessão por morte, divórcio, falecimento, a retirada de sociedade, porque isso sempre dá problema. Tem uma coisa também que dá muito problema, que é divórcio de um dos sócios. Então, Conta mais. por exemplo, a pessoa casou, tá lá feliz, daqui a um ano abre uma empresa. Se ela divorciar, a empresa, pelo menos a metade das cotas, se o casamento for em comunhão parcial, é do cônjuge. Via de regra, certo? O patrimônio é dividido. E aí, o que acontece? Às vezes o divórcio é uma confusão, litigioso. Na maioria das vezes são. Aí, o que acontece? Na hora de dividir as cotas, se não tiver acordo e fica o cônjuge que tá separando quer entrar na sociedade, o cônjuge que tá lá dentro não quer deixar entrar, e tudo bem, se não tiver acordo de sócio, se não tiver nenhum tipo de previsão, vai pra justiça brigar. Verdade, Entendeu? cara. Se a gente coloca no acordo de sócios que no divórcio o cônjuge não sócio não pode entrar, ele não vai entrar. Aí, é claro, ele vai ter direito a liquidar as cotas dele e receber o patrimônio, mas a gente pode colocar, inclusive, que não vai ser imediatamente. Perfeito. Vai ser quando for mais interessante para a sociedade. A pessoa vai receber aquele dinheiro, mas não vai ser na hora que ela quer. Entendeu? Perfeito. Aí, quando não tem nada disso, imagina um cenário. 3 sócios, aí um tá se divorciando, é uma confusão, aí a ex-mulher ou ex-marido fica querendo entrar e fica querendo prestação de contas o tempo todo. Inclusive, a gente pode colocar no acordo de sócios, prestação de contas vai ser de quanto em quanto tempo. Porque eu já vi situações que o sócio minoritário ficava pirraçando o tempo todo pedindo prestação de contas. Terminava uma, já queria outra. Terminava uma, já queria outra. Então, caótico. Entendeu? Caramba. Isso aí eu recomendo fortemente. E outra coisa que eu recomendo também é distribuição de atribuições. Boa. Por quê? Porque às vezes você entra numa sociedade, olha, eu quero investir dinheiro. Não me peça R$1 do meu tempo. Perfeito, é isso mesmo. Ah, não, mas eu vou entrar com serviço. Eu quero trabalhar, eu tiro o meu prolabore,
mas eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Passa 2 anos, e aí a pessoa que ia entrar, que ia operar, que ia fazer, some. Não quero mais, mudei de ideia. E aí fica como? Entendeu? Inclusive, a gente tem uma situação lá que é dessa, que tá na justiça, inclusive. Porque quem entrou para trabalhar, não trabalha. A empresa tem um custo com o colaborador. Caramba. E aí, de quem é que paga essa conta? Porque quem entrou pra gerenciar, não gerencia. Quem é que paga o salário da gerente? Entende? E depois que tá lá como sócio, né? Tem simplesmente, agora eu não quero mais ser seu sócio e vai embora. Não tem como demitir sócio, né? Até tem. Se tiver no acordo de sócios. Exatamente. E essa é a terceira coisa que eu ia falar. Cláusula de exclusão de sócio minoritário. Boa. Tem como colocar uma cláusula de exclusão do sócio minoritário por justa causa que você consegue elencar. Por exemplo, eu fiz um acordo de sócios de uma clínica de saúde mental que eles colocaram lá que era justa causa o profissional fazer uso de entorpecentes. Porque eles entendiam que para a imagem da empresa, saúde mental, psiquiatra, psicóloga e fazer uso público ou ser flagrado utilizando drogas seria horrível, entende? Então, assim, para aquela área, entendeu? Para aquele tipo empresarial faz sentido. Eu tive outro cliente que era uma financeira e uma das causas de exclusão de sócio era o sócio estar com o nome negativado. Sim. Porque uma financeira tem Perfeito. questões relativas a crédito o tempo todo e, às vezes, influencia. Sim. Entendeu? E aí tinha um prazo, a gente colocou um prazo para regularizar. Mas, assim, você é sócio, você não regularizou seu nome, podemos te expulsar. Boa. Se tiver acordo de sócios. Se tiver no Previsto acordo de isso. sócios. Porque só no contrato social, eu nunca vi nenhum contrato social com esse tipo de cláusula. Não, contrato social é o beabá aí, porque quando É o você está básico. começando uma empresa, na maioria dos casos, você quer abrir a empresa. No CNPJ. Na hora que fala assim, acordo de sócio, Quer tocar o barco. depois. Quer tocar o barco. Depois a logo. empresa nem nasceu ainda, então é depois. Agora, assim, Nem tá ganhando dinheiro ainda, calma. dependendo de como a empresa nasce, né? Agora, quando a empresa já nasce com investimento mais robusto, né? No sócio com nível de maturidade maior, aí sim, eu imagino que o padrão seja você ter um contrato de sociedade bem robusto. Na maioria dos casos, quem começa do zero não faz, Não faz. né? Geralmente nos casos. Quais são os casos, as coisas mais comuns casos mais comuns que você lidar no escritório, Vanessa? Você Relacionado a contrato de sociedade. quer ver um negócio que tem todo dia, e eu já nem sei mais o que dizer? Sociedade 50-50. Que eu não sei de quem foi a ideia de dizer assim, vamos dividir 50-50, os dois administradores. Boa. Não tem um só que decide, não tem um só que tem mais cotas. Tem como isso dar certo, gente? Não tem como? Não tem. Porque se Porque você... tem que ter um decisor, né? Alguém tem que Tem que ter decidir. um que, em contrato, a última Mas esse palavra dele. 50%, esse 50% que tá falando é de Cotas. decisões. É, De porque... cota Falando de cota mesmo. Cotas ela falando sociais. de cota social. É, Entendi. porque geralmente quem tem mais cotas tem mais poder e Exato. geralmente é o administrador. Entendi. Não é uma regra. Uhum. Mas num cenário e eu já fiz alguns que eu tenho vontade de chorar. 2 administradores. Os dois com 50-50, brigou. E agora? Mas como é que funciona? Tá aqui na mesa de bar. Tivemos uma ideia de abrir um negócio. Eu e você. Como é que decide aqui? É num palitinho, é pra ver quem é que vai ficar com a Não, é maior uma parte? conversa, um acordo. Cara, você é o sócio administrador, você vai ter Tem que ter aqui acordo. 0,5 a mais. Você vai ter 1% 51, a 49. mais, 51, exato. 49. Eu vou dar um pouco a mais pra ter 60. Exato. Entendi. Tudo bem? Ou então eu dou um pouco a menos e você fica com 60 porque eu confio que você é um gestor melhor que eu. Entendi. Tudo bem. O problema do 50-50 é que dá muito certo e dá errado. Quando dá errado, ninguém resolve. Olha, pra constituir advogado para processo, a gente precisa da assinatura de um administrador. Se for uma administração cumulativa, que precisa da assinatura dos dois, e um se negar a assinar, Já foi. Acabou, não tem solução. aí até pra constituir um advogado, a gente tem dificuldade. Tu imagina? Rapaz. Aí briga, abrir uma conta no banco, fazer uma retirada, fazer um empréstimo, conseguir um crédito, vai abrir uma filial. Eu tive um problema recentemente com isso. Um queria abrir uma filial num estado, o outro queria abrir uma filial no outro estado. Não abriu em lugar nenhum, porque eles não se decidiam, Uhum. entendeu? Então eu digo isso, parece besteira, mas na prática
Na sua casa, tem alguém que dá a última palavra, não tem? Tem. Por quê? Porque se for os dois com poder igual o tempo todo, mesmo que mude às vezes, olha, nessa área aqui, no financeiro, eu dou a última palavra. No comercial, quem dá é você. Sempre sou eu em todas, eu falo tudo bem. Entendeu? Porque no final das contas, briga de ego não vai pra lugar nenhum. E documentalmente não tem nenhum mais poderoso que outro. Perfeito. Não vai pra frente. Eu não recomendo. Inclusive, se tiverem, eu já digo logo. Tentem flexibilizar isso aí. Alguém tem que ceder, alguém tem que ter mais poder. Mas você pode ser o sócio administrador tendo menos cota, não pode? Pode. Ah, exato. Porque o meu contrato de sociedade anterior, eu sou sócio administrador, mas com 40%. Pode, não tem problema. Perfeito. O que eu não recomendo é todo mundo igual. Os dois com a mesma cota, os dois com os mesmos Porque o sócio poderes. administrador ele tem algum poder de decisão também, né? Algumas Maior. coisas de assinatura. Sim, Maior, exatamente. sim. Então, mesmo ele tendo menos cota ali, ele é o que responde de fato aí pela empresa, né? Exato. Ele assina, ele Exato. pode... Ele não precisa do outro sócio para abrir conta em banco, para Perfeito. pegar um crédito, a menos que a gente determine em acordo de sócios um valor, um teto de UT, que às vezes é possível, né? Olha, tem 10 sócios, um administrador, mas até 50 mil ele faz sozinho. Passou disso aí, tem que ter autorização. Porque dependendo da situação é complicado. Boa. O que decide o sócio administrador é a porcentagem de cota? Não, Não, né? não, é uma atribuição. Então pode existir uma sociedade, todo mundo igual, meio a meio, mas ser Uma nomeado uma pessoa pessoa como só sócio como administrador. Entendi. Aí essa pessoa vai ter mais poderes, mais responsabilidades, Exato. mas pelo menos não vão ser iguais. Então alguém vai ter a última palavra. Que é o comum mesmo, né? Não tem como você ter dois líderes de uma manda-chuva. empresa. Você tem que ter sempre alguém que de fato é o CEO, que dá a palavra final. Isso aí é o correto mesmo. É o correto. Mas na prática, o que eu mais vejo é todo mundo com os mesmos poderes. Por falta de acordo. Por falta de conhecimento. Boa, Exato. verdade. Aí tá tudo bem. Ah, mas tem 10 anos que a gente vive bem, não tem problema. Ótimo, no dia que você tiver um problema, você vai ter um problema. Cara, Você eu não fazer consigo nada. acreditar que você não vai ter um problema em sua sociedade. Eu não consigo. Não tem como. Tipo assim, ó, em algum momento, Sim, pô. sabe, você vai precisar ter alguma... Tipo assim, não tô dizendo que você vai rachar, acabar a sociedade, mas em algum momento você vai ter um conflito. E nessa hora, velho, se você tem um contrato, não é sobre o que eu penso, o que você acha, ou como você se sente. Exato. É sobre o que tá em contrato, velho. Então isso aí realmente, cara, você falou, preserva até a questão da amizade, preserva até, né, as relações familiares. Exato, porque não é mais sobre o que eu acho, o que eu penso e o que você sente. É sobre o que tá num documento. Exatamente. E às vezes não é nem sobre conflito propriamente dito a palavra, mas às vezes é uma decisão familiar, um desejo de morar fora. Isso. Não é um tem nem conflito de briga, né? é o conflito dessa Isso, decisão de, pô, isso. e agora como é que vai ser, né? E Realmente. quando tá em contrato, não existe o conflito mais. Exato. Porque aí foi, né? Você pode previamente você pode viajar, mas dá tchau pra empresa também. Exato. Exatamente. E a gente consegue colocar em contrato tudo que não foi legal. Aham. Desculpa. Então, a gente consegue fazer previsões que sejam específicas pro tipo de sociedade. Eu tinha um acordo de sócio que a gente fez uma vez, que os sócios, eles... um dos motivos de saída por justa causa era casar em comunhão parcial de bens. Então, Parcial? Ou comunhão, em comunhão de bens. Sim. Tinha que casar em separação de bens. Então, Caramba. os sócios eram solteiros, mas pelo que eu percebi, tinha algum traumatizado lá dentro. E aí, olha, você pode casar como você quiser. Mas se você chegar aqui com a comunhão ou chegar aqui com qualquer regime que não seja separação total, você tá excluído da sociedade. Assim, eu não posso obrigar o Hugo a casar no regime que eu quero. Exato. Mas eu posso dizer que na Pra nossa ser sócio sociedade da empresa. tem que ter essa característica, entendeu? E aí você vai brigar com sua esposa agora. Aí, meu filho. Porque realmente... Eu imagino, sabe? Aquele ditado... Aí é complicado, viu, Vanessa? Porque o cara, e agora? A empresa ou a esposa? E agora? Faz como? Imagina que o cara tem 10 anos com a empresa. Empresa sólida voando e o cara conhece a esposa não. É total, é parcial. Comunhão de bens. É comunhão de bens. E aí?
Como é que faz? Boa pergunta. Aí faz um acordo no casamento, ó. Apesar de ser comunhão de bens, a gente vai fazer um acordo. Não pode. Acordo do acordo. Não existe, Não, Não, tem né? como, não. Foi. E Aí ele tem que escolher. Né? Nesse caso meu em amigo, específico, que eu não complicado. perguntei, mas sabe aquele ditado, se tem placa, tem história? Uhum. Pelo nervoso que os sócios estavam, eu imagino que tenha tido alguma história Com complicada ali. certeza. Uhum. E aí eles queriam isso. Tudo bem. Entende? Então, E o sócio casou? não tinha ninguém nem noivo na época. Ah, entendi. Era só uma previsão futura. Graças a Deus. Deu tudo certo. Até hoje ninguém nunca reclamou, não. Caramba, velho. É engraçado, é. É porque o dia a dia, ele é muito peculiar. As pessoas têm visões diferentes, têm experiências diferentes. Cada ramo, porque às vezes a gente não tem muito acesso, mas tem uns ramos empresariais Boa. que são, assim, Muito complexo. muito né? complexos e com características muito específicas. E termina que faz sentido. Pra eles faria sentido. Então, não tem problema. Não pode nada ilegal, né? Mas, dentro da legalidade, os sócios podem definir pessoas adultas, maiores, capazes, assinando em iguais condições, podendo negociar, não sendo um contrato de adesão. Não tem nenhuma ilegalidade, não. Qual o caso que deixa você... que tira seu sono? E que às vezes é até comum. Não vou nem dizer comum, mas o que seria mais assim que tira o sono ali da advogada pra resolver o pepino que seja Rapaz, o que tira o sono da advogada é problema trabalhista. trabalhista, né? Caramba. Porque trabalhista Então não... o advogado não dorme. Nunca! Eu não sei nem o que é isso. Advogado não dorme. Dormir... Eu tava conversando ontem Porque com minha problema funcionária. trabalhista é todo dia. Eu falei pra ela, advocacia insalubre demais. É um negócio, porque Caramba. trabalhista, a gente não lida em igualdade de condições. Entendeu? Verdade. Então, o colaborador não precisa provar muita coisa. Uhum. Ele não paga nada pra entrar. Se ele perder, ele também não paga nada. Mas não tinha mudado isso? Desmudou. Sabia, Desmudou. juro você. É. Mudou, desmudou. Desmudou. É, meus amigos. Tinha mudado, agora já existem jurisprudências consolidadas. Então, o colaborador termina que não paga nada pra entrar. Se perder, não paga nem o advogado. Porque o advogado é 30% se ganhar. Aí, colaborador, vocês ficam reclamando ainda da vida que vocês têm? Vida maravilhosa dessa? E aí a empresa, se perder, paga. Tem que juntar toda a documentação. O ônus da documentação quase sempre, nem sempre, mas quase sempre é da empresa. Então, registro, exato. folha de ponto, questões relativas à função exercida, EPI, horário de trabalho. Tudo isso é ônus da empresa. O Entendeu? colaborador vale o que ele fala. A empresa que prova o contrário. Tem algumas exceções. E salva os casos, né? Por exemplo, questões de assédio moral, né? Sim. Aí, eu não tenho como provar que não te xinguei, Perfeito, né? perfeito. Você vai ter que provar minimamente que você foi xingado. Uhum. Mas a regra, geralmente, o que é que o colaborador alega? Ausência de vínculo. Aí pede pra assinar a carteira, diz que trabalhava hora extra, diz que não recebia salário integral. Tudo isso quem tem que provar é a empresa. E é complicado. É complicado, porque a gente tenta, mas, né? Rapaz, quanto empresário na era que a gente tá, na era da tecnologia, que não vai resolver esses pepinos aí Porque tem muita empresa, né, nascendo, empresas ficando multimilionárias com 2, 3, 4 pessoas, né, sem funcionário. Na verdade, tem empresário que pegou pavor de gente, né? Que pegou pavor de gente, exatamente. Não Empresário que julgo. Pegou pavor de gente e agora fala assim, cara, eu quero empreender com tecnologia, inteligência artificial agora, graças a Deus, porque com gente eu não quero lidar, não. É a melhor coisa. E tem algumas situações que a gente, às vezes, não é nem má fé, não é nem responsabilidade. Por exemplo, a gente estava com um problema no controle de ponto eletrônico, a máquina quebrou. E ninguém percebeu. Aí ela estava lá registrando tudo errado. O registro era assim, a pessoa entrava às 9 e saía 9h01. Caramba. E aí, às vezes, entrava 9 e saía 8h59.
Eu falo, esse aí é bom. Esse Esse aí- é bom. Ninguém Saiu mais viu. rápido que entrou. E aí ficaram meses de folha, quando a gente foi descobrir, e aí o problema. Ou Velho. seja, as pessoas no automático tira e bota É, no bolso, ou porque tira e joga realmente, fora, ou velho, tira e bota no Se classificador e não não tiver olha. uma pessoa supervisionando ali de fato, né? Era pra ter tido, Exato. né? Era pra ter Faltou- o aí foi o erro de RH supervisão. verificando, conferindo as folhas de ponto, porque geralmente se faz uma conferência ao final de cada mês. Mas como era um cenário onde não tinha hora extra, com frequência, né? Era um controle de jornada bonitinho. Aí a gente descobriu depois. E aí? Entendeu? A pessoa investiu numa máquina, fazia o Rapaz, eletrônico mano. achando que não, tô seguro aqui. Quando foi ver, não tava. Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta sobre também um assunto que a gente discute muito, inclusive, no ecossistema, né? O Thiago já fez palestra Muito sobre isso, empresário fala inclusive. sobre isso, exato. Que é o seguinte, cara. Eu tenho aquele empresário que é muito bom, ou aquele colaborador, né, que é Sim. muito bom, ele tem perfil para crescer na empresa, mas é o cara que, tipo assim, eu sinto que se eu não trazer ele para dentro do negócio, proximidade, trazer como sócio, né, o que é que eu faço com esse cara, né? Existe, obviamente, né, modelos, contratos que a gente pode fazer, mas o que é que você recomenda? Como fazer isso da forma mais segura, de repente transformar esse cara em um sócio? Como é que a gente faz isso na prática? E como é o nome dessa manobra, né? Para as pessoas que estão assistindo entender. Pronto. Então, você pode simplesmente transformar ele num sócio, que é possível também, mas é muito perigoso. Porque o que a gente vê na prática? A pessoa é um colaborador engajado, muito Sim. bom, vira sócio, pronto. Venceu na Agora eu vida. sou dono, não quero mais, não sou obrigada a nada. Então, existe esse risco. Entendi. Quando você pega uma pessoa de fora, né, que não tem Exato. necessariamente a cultura. Não fundou a empresa, mas evoluiu. Exato. Aí o que a gente recomenda nesses casos é um contrato de vesting, Sim. que é um contrato onde a gente pode, o colaborador ele vai adquirindo o direito às cotas Perfeito. através de retornos, metas, né? Que a gente cria parâmetros. Olha, eu quero que você produza isso, você vai receber essa porcentagem, essa porcentagem, essa porcentagem. Entendeu? Ou então ao contrário. Você dá as cotas e diz, ó, você tem 2 anos para alcançar esse resultado, senão você perde. Perfeito. Uhum. Então, o risco é menor e o colaborador, ele vai entrar não chegando na linha de chegada, ele vai começar na largada. Uhum. Então, ele vai ter que se adaptar. É uma sociedade conquistada. Tudo bem que ele já chegou até ali, mas a partir do momento da decisão que eu falei, cara, esse cara merece ser sócio, tá vestindo a camisa da empresa, a partir dali eu inicio uma jornada agora para Exatamente. conquistar de fato essa sociedade concreta, né? Exato. E aí o Vest, a gente faz isso através do Vest. Exato. Aí tem um risco menor. Eu só não sabia como é que funcionava o lance das cotas que você falou. Eu consigo colocar indicadores de performance que conforme ele vai atingindo para que ele de fato se concretize como sócio. A Metas. canetada vai ser depois de 2 anos que ele alcançar Perfeito. aquele Exato. objetivo. Por exemplo, se o cara é fera de vendas, vende muito, olha, eu quero que você vá para tal lugar e venda tanto e abra uma filial lá. E o afiliado tem que faturar tanto. Se você fizer tudo isso, eu vou te dar aqui 5% da empresa. Massa. 3% da empresa. Entendeu? Ou então, ao contrário, vou lhe dar isso aqui, você vai e você tem tal período de tempo para dar esse resultado. Senão você perde. Você perde. Entendeu? Então, Ótimo. ajuda Ótimo. bastante nessa integração e transforma o seu funcionário modelo num sócio. Não, e Então, diminui o risco, quando né? você desenha um plano de carreira pro cara também, ele consegue ver que, poxa, existe essa possibilidade de, através de Vest, eu ser sócio, né? Eu acho que isso tem que ter até no plano de carreira, né? A última Sim. etapa do seu plano de carreira, velho, é isso aqui, ó, é o Vest. Né? Exatamente. E faz sentido, né? Demais. Aí o colaborador vai pensar, poxa, eu entrei aqui como estagiário, posso sair dono. Exato. Porque sócio é dono. Porque eu vejo muita gente falando isso, né? Tipo, não sei mais, a empresa não tem mais pra onde ir. E aí eu saí. Cara, muita gente boa fala assim, cara, inclusive pessoas que viraram empresários, Sim, né? Eu vejo muitos casos assim, não tinha mais pra onde ir, eu saí. exatamente. É um excelente E esse caminho. próximo passo, talvez era esse, né? O vesting. Cara, mas você pode ser sócio aqui dentro, né? Mas isso não estava nem na cabeça do empresário, não preparou a empresa, não construiu um plano de carreira para isso e muito menos deixou isso óbvio pro colaborador, né?
Agora tem uma coisa, na prática, porque tudo isso em tese é lindo, né? Na prática, eu apresento a ideia do vesting para os meus clientes e todos eles, a maioria das vezes, empacam na métrica. Sim. O que é que você quer que o cara performe para poder você entregar as cotas? Não sei. Perfeito. Mas desculpa, não, eu não sei. Mas porque nem tudo é quantificável igual a vendas. Exato. Né? Às vezes a pessoa tem uma atividade administrativa, às vezes tem uma atividade técnica. E aí? Então, você precisa saber, enquanto empresário, o que é que você quer. Antes de querer exigir do outro isso. Perfeito. Né? Isso aí não tem jeito. Eu acredito também, Vanessa, que existem várias nuances também para você poder trazer um colaborador num modelo desse de invest. Porque se for só por medo de mercado e de salário, é melhor você pagar melhor ele. Exato. Paga melhor, ele não vai achar essa oportunidade nunca em lugar nenhum. Exato. Mas tem outros atributos que você olha assim, você fala assim, tem que ser sócio, tem que estar dentro da Exato, assim, só o medo de perder e só a mão de obra diferenciada, talvez não seja uma boa ideia, porque a gente sabe que relações societárias são complicadas. É outro jogo, tem muito mais a ver com a questão do resultado, mas também da cultura, Da cultura, você traz para sua casa. É basicamente você abrir um quarto e botar uma pessoa lá morando com você. Então, você tem que ter muita consciência disso. Mas eu também consigo colocar em contrato que se eu quiser, eu tenho direito de compra daquela cota. Pode. Novamente. A gente consegue colocar algumas estratégias. Esse direito de compra, a gente coloca, ele é atrelado a alguma coisa ou pode ser, não, quero comprar e... É possível das duas formas, mas assim, você tem que pensar na pessoa que tá entrando. Porque se for alguma coisa muito insegura, certo, fiz tudo certinho, entrei, amanhã ele vai comprar de volta e eu perco tudo. Aí talvez nenhum colaborador queira. Verdade. Entendeu? Entendi. Então a gente consegue colocar, mas tem que fazer sentido. Né? Tem que fazer sentido para os envolvidos. Eu vejo muito contrato que o cara bota, eu tenho direito de compra e é direito de compra baseado no valor da empresa no momento que você virou sócio. Tem contrato que o tubarão é assim. A empresa tá lá, tubarão faz bilionária. Isso. Tubarão faz isso. Tem também. E aí, se o colaborador aceitou, o problema é dele também. Né? Infelizmente. Também, verdade. Mas é preciso sabedoria nessas horas, porque tem que fazer sentido para todo mundo. Né? Porque senão você não vai alcançar o que você quer, que é a pessoa com gás lá dentro. Verdade. Porque se o contrato for muito ruim e puder ser desfeito a qualquer tempo, talvez ele já entre meio... qualquer coisa. Não tenho garantia nenhuma mesmo. Eu sou só um funcionário de luxo. Exato. É um sócio que ninguém nem pergunta a opinião. Pode acontecer, é por isso que é preciso atenção. Maravilha. Ô, Vanessa, a consultoria jurídica, ela entra 360 em todas essas esferas que a gente está conversando aqui? Ou depende do contrato, obviamente? Mas você assessora a empresa em todos os casos? Ou só... Como é que funciona isso? Porque você trouxe agora a questão, por exemplo, cara, do ponto, né? Que, obviamente, se você não cuida daquilo, porque em alguma eventualidade aí, se você receber um processo, você vai ter que provar que a folha de ponto está correta e isso aqui é seu. Então, assim, como é que a assessoria consegue estar ali, né? Dando atenção em todos esses aspectos? É assim que funciona? Tudo bem que a experiência, né, e a bagagem já ajuda muito. Já sei que nessa área tem muito problema, então aqui é o ponto de atenção empresário. Sim. Né? Já tem aí. É isso? Como é que funciona na prática? Olha, a gente não pega todas as áreas. Por exemplo, ambiental. Questões ambientais, eu não atuo. Perfeito. Entendeu? São coisas até muito bem distantes. Né? Exato. Mas as dores principais do empresário... As principais. Exato. Perfeito. O que acontece no dia a dia? Trabalhista, questões societárias, consumo, tributário, um imposto pago a menor, uma execução fiscal. Isso tudo a gente atende. Então, se o empresário ele atuar com ambiental, ele vai ter 2 advogados. No assim, caso é porque é uma área mais específica, né? Então ela precisa de talvez por um advogado exemplo, que tem mais especificidade aí naquela área, mais especialização. Exato. Talvez. A gente tem um cliente que é uma transportadora de produtos químicos. Exato. Então, quando tem um derramamento, aí a gente entra com as questões empresariais, tá? Seguro, né? Questão trabalhista, como é que tá o colaborador, mas tem que ter alguém para cuidar da questão ambiental. Perfeito. E aí é uma expertise muito específica, a gente acaba não fazendo. Tem algumas, por exemplo, que eu tô até fazendo uma parceria agora com uma amiga minha, que é advogada de saúde, para poder a gente atender as clínicas médicas em 2 frentes.
a frente empresarial e a frente do direito médico. Perfeito. Porque realmente precisa, né? Boa. Vai além da questão trabalhista. Total. Então, faz sentido. Mas essas especialidades, esses detalhes, assim, é que... É porque você atua muito mais na questão da gestão, né? Que são coisas que realmente aí tá na rotina diária de qualquer empresa. E tem as outras áreas que são mais específicas. Perfeito. Não tem pra onde correr. Problema com funcionário, você vai ter. Não é quando, ou não é se, é quando. Perfeito. Então, não tem como fugir disso. O que é que a gente faz? Mitiga danos e trabalha, olha, quando eu descobri essa questão da folha do controle de ponto, Sim. eu saí ligando para todos os meus clientes. Pega Caramba. um espelho de sua folha de ponto agora e me mande pra ver como é que tá. Pra todo mundo, porque realmente a gente fazia a vistoria das folhas manuais. Porque tem margem de erro. Da eletrônica, nunca me ocorreu me preocupar com ela. Porque é eletrônico, né? Você pressupõe que tá certo. Aí a gente fez todo esse levantamento. E graças a Deus foi só mesmo uma casualidade. Mas aí, questões de consumo. Aí a gente faz todo o contrato com o cliente. Verifica quais são os pontos delicados para constar em contrato. Geralmente faz numa linguagem mais acessível. Questões também relativas à troca de mercadoria, a ambiente de loja, chão, Código de Defesa do Consumidor, tudo isso também a gente acaba atuando. Vanessa Russomano. Não, ao contrário. É o contrário. Porque ele tá sempre pelo... Verdade, ele tá sempre pro cliente. De vez em quando eu olho assim e fico, pra que isso, né? Mas enfim. Desnecessário. Ô Vanessa, quais são as obrigações e os deveres ali do empresário, né, que tem ali um escritório de advocacia, né, como consultor ali, como você atua ali, tá com ele o tempo inteiro, mês a mês. Quais são as obrigações dele? O que ele precisa fazer para manter o escritório a par de tudo que tá acontecendo? Primeiro ele tem que falar a verdade. Boa. Porque de vez em quando vem um querendo me enrolar. Eu fico, meu amigo, não minta pro seu advogado, não. Minta pra sua esposa, mas não minta pra mim, pelo amor de Deus. Você falou isso aí, eu lembrei que, se eu não me engano, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, se o cara mente pro advogado, o advogado, ele é obrigado, ele não pode defender o cara. Porque se for eu tava vendo isso recentemente. Nos Estados Unidos, se o advogado sabe que o cara tá mentindo e defende, o advogado também pode entrar no processo. É mesmo? Não sabia. Que é diferente do Brasil. No Brasil, se o advogado sabe que o cara tá mentindo, ainda assim o advogado pode defender, que não vai dar nada pro advogado. Não, eu vi um corte, sobre isso. Não sei se funciona exatamente assim, mas conta aí o Brasil no agora. Brasil, que conta eu posso te dar, tudo pode. A gente tem um direito ao sigilo. Eu nem na lei, nem se o juiz me intimar e disser, fale o que você conversou com o seu cliente. Eu não sou obrigada. Entendeu? Eu tenho um sigilo profissional muito parecido com o dos padres, né? Sim. Você conta lá em confissão, não vai sair dali. Exato. É basicamente isso. E assim, no dia a dia, eu preciso saber a verdade. Porque eu preciso saber como te defender. Então, se às vezes faz uma besteira, já tive situações de... o dono da empresa se relacionou com uma funcionária e era casado, deu uma confusão. Você tá com vergonha, mas fale. Né, mas foi. Eu fiz assim, aconteceu, sente aqui, aconteceu. Porque se aconteceu, a gente vai resolver de uma forma. Eu não tô aqui como julgadora, eu tô aqui pra saber dos fatos e te defender da melhor forma. Exato. Porque se aconteceu, a gente vai agir de uma forma. Se não aconteceu, a gente vai agir de outra. Entendeu? Porque se não aconteceu e a mulher tava na porta da esposa fazendo barraco, a gente vai chamar a polícia, a gente vai até o último das consequências com ela. Como é isso? A mulher tava na porta da esposa? Foi. Com fotos. Não. Foi. Caramba. Só que hoje em dia as fotos são manipuláveis. Tecnologia, entendeu? Sim. Então, eu não parti do princípio que fosse verdade, só que era. Era. Aí a gente conversou e ele, doutora, me ajude, o que é que eu faço? Eu falei, a primeira coisa que você vai fazer é nunca mais você namora um funcionário, pelo amor de Deus. Perfeito. Qualquer pessoa, ela não. Porque funcionário é complicado. Verdade. E aí a gente fez um acordo, resolveu. Então, se se apaixonar, demita. Corte o mal pela e raiz. Se relacione depois. Corta o mal pela raiz. Imagina o problema. Se ela bota na justiça alegando Não, mas se assédio. bem que
Caramba, Sendo velho, casado, não realmente. tem nem estratégia. Sim, ainda tem esse detalhe. Corta o mal pela raiz, Tem pô. nem estratégia. Já que é casado, Demita tem e nunca mais eu quero te ver. É. Pronto. A tentação. E depois joelho no chão e oração mesmo. Exato. Exato. E aí, nesse caso, deu muita confusão. A esposa se separou dele. E aí, depois eu tive que fazer o quê? Problema societário que isso trouxe. Porque, além de Perfeito. tudo, ela tava com muita raiva. Então, assim, qualquer estratégia que favorecia ele, ela não queria. E aí, no caso da sociedade, Justo. acabou entrando no meio, entendeu? Aí ela ficou com muita raiva de todo mundo. Enfim. É por isso que, assim, vamos trabalhar com a verdade. Fala, você me perguntou, né? Uhum. Não minta. Não minta. Eu fiz, errei, fui moleque. E agora vamos resolver. Boa. E a gente resolve. Da melhor maneira. Caramba. Gente, bom demais, viu? Aprendi muitas coisas aqui, inclusive. A gente tá aproveitando para tirar várias dúvidas que são Pertinentes, nossas aqui, né? Então, assim, tô aqui tirando bastante dúvida, aprendendo muita coisa. A gente perguntou qual o momento ideal para contratar. Perguntou? A Vanessa, o perfil de cliente ideal dela é o perfil de cliente que fatura de 50 a 100 mil reais por mês, correto? E tem mais de 5 colaboradores. O perfil de cliente Entendi. ideal. Mas Mas é eu claro- acho que o momento ideal é o momento que você pode Cara, pagar. Você já abre a empresa já. Correto? Então, se eu abro a empresa agora, independente do meu faturamento, se Já eu posso liga pra pagar, meu Vanessa, amigo, já abre desde ligando, o né? já, né? É Exatamente. desde o já, né? Perfeito. Até porque, eu tava conversando até com o Mainandro sobre isso mais cedo, a gente precisa de uma interlocução Uhum. entre marketing, contabilidade e eu tive algumas questões com, Perfeito, cara, com perfeito. empresas que não tinham esse cuidado, acaba que o marketing faz o que quer, a contabilidade faz o que quer. Já tive... Não, a maioria das empresas, a contabilidade é o jurídico e o financeiro, né? E ganha só pra ser contabilidade. E ganha só para ser contabilidade, É. exatamente. E uma coisa não tem nada a ver com outra, tá, gente? O contador, ele sabe de muitas coisas, realmente. Ele precisa entender de lei ali, sabe de muito. Mas a contabilidade não é jurídico e a contabilidade não é financeiro. A gente precisa Exato. separar as coisas. Exato. E eu já tive problemas com contabilidade, porque Sim. a contabilidade estava fazendo besteira e assim, não sou fiscal, não ensino como deve fazer, mas quando começa a atrapalhar em questões jurídicas da Perfeito. empresa, Uhum. não, a gente tem que orientar. E já tive problema também com marketing. Marketing fazendo besteira, marketing fazendo postagem Também. dizendo coisas erradas. E aí eu tenho o Instagram de todos os meus clientes, né? Quando eu estou assim, com um tempinho livre, eu fico lá passando o feed só dos meus clientes. Eu fico, meu Deus, falou besteira aqui, ó. Entro pra reclamar. Porque o marketing fala Caramba, besteira, às boa. vezes. Tem situações assim que bota o funcionário pra fazer uma dancinha. Não. Aí, Armadilha. Tem certeza que o funcionário queria? Pegou uma autorização? Como funciona nesse caso? Porque assim, ó, hoje é bem comum, né? As empresas estão indo para a internet, Uhum. precisam produzir conteúdo. Funcionários engajados. E tem exatamente, tem um colaborador que ele é engajado de fato, e aí o cara, não, eu faço, ele quer fazer, porque ele tem o prazer de fazer, Uhum. gosta de fazer, e quer colocar o rosto lá. Quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação a isso? Então, a gente... Porque isso está sendo bem comum, tá? Sim. Eu tô vendo muitas empresas Muito. fazendo isso, e inclusive é até recomendável. Agora, quais são os cuidados que a gente tem que ter do ponto de vista jurídico? A gente sempre orienta um termo de uso da imagem para poder Sim, dar uma no No segurança momento de maior. admissão. Exato. E Ou no momento que for fazer a atividade, né? Por exemplo, vamos supor que você admitiu o cara, mas não necessariamente naquela hora ele vai começar dali, né? Então, a partir Uhum. do momento que ele se dispõe a gravar, ó, vem cá. Isso. O uso Precisa da imagem. refazer Já contrato, coloca logo Não, pra não não. esquecer. Pô. Já Sim. coloca logo no início pra não esquecer. É uma boa também. Eu tenho uma empresa que faz isso. Boa. Entre os documentos que assina quando chega está o uso da imagem. Mas tem uma coisa que eu digo que, assim, não bote o seu funcionário para passar vergonha. Uhum. Independentemente de qualquer autorização que ele tenha dado. Mesmo ele querendo. Certo? Porque a gente lembra que a justiça do trabalho é complicada. E Perfeito. às vezes, eu já vi algumas situações assim de sentar no chão, de se agachar, de dançar até a boquinha da garrafa. Não. Tem autorização, mas não faça. Você não precisa disso. Vamos refazer esse vídeo de uma maneira. Você quer dar? Vai você. Caramba. Dance Boa, bota o funcionário pra fazer as coisas com você. Exato. Porque no final das contas, quando a situação é assim, você olha e você já vê uma vergonha, Perfeito. né, uma É humilhação, verdade. aquele Uma contrato vergonha pode cair. alheia. Exato. E não precisa. A gente sabe que por mais que né, a internet esteja aí, você consegue divulgar de várias maneiras Uhum. que não necessariamente é botando o seu funcionário pra levar pedrada no meio da cara.
Entendeu? Contrate um agente de inteligência Você viu esse artificial. vídeo, não foi? Exato. Não, eu Que fiquei vídeo foi olhando esse? ali, Que meu vídeo foi Deus. do carro. Da pedrada? Vi não. Você não viu? Era um que alguém Esse jogou vídeo. e ele tava de capacete, mas foi uma pedrada tão forte que todo mundo parou na hora e ficou rindo. E aí você fica imaginando, se ele se machuca, Rapaz. entendeu? Por causa de uma pedrada um pouco mais... Foi real aquilo Ideia. aí, velho. Não sei. Mas pareceu mesmo. Mas parecia, Realmente pela foi. reação das pessoas. Depois procure, é Aham. engraçado. Eu assisti umas 10 vezes aquele negócio. Mas é o tipo de problema desnecessário. Você não precisava daquilo pra poder provar um ponto, pra poder fazer um marketing, entendeu? Então, na dúvida, eu falo, olha, é melhor tirar. Rapaz, eu tenho um Mas amigo. mas se eu precisar e em comum acordo aí, eu quiser que, pô, vou trazer um colaborador, eu vejo muita rede de supermercado fazendo isso, Sim. farmácia fazendo isso. Cara, eu vou ter um colaborador aqui que ele vai ser a pessoa que aparece nos vídeos da empresa. O que é que eu preciso fazer? Aí a gente faz um termo de autorização de uso da imagem, a título Só? gratuito. Isso não entra também como Remuneração. como é que a gente fala? Desvio de função, não? Aí vai depender de para que ele foi contratado. Por É exemplo, eu sou vendedora. Eu estou cá no chão de loja vendendo. Aí, eventualmente, alguém faz um vídeo meu vendendo ou mostrando um produto. Isso não tem nenhum problema. Tá dentro do... Perfeito. Agora, eu pego Aí, lá o no caso, administrativo. porque você tem o direito de uso. Exato. Agora, se eu pegar o administrativo e, ao invés de usar ele como administrativo, desviar a função dele e nas horas de trabalhar, ele passar o tempo todo sendo garota propaganda da empresa, aí a gente pode ter um problema. Então, é bom Eu tomar tenho um colega cuidado. que ele tem Que é uma o que eu rede, vejo. uma rede de... Enfim, não vou mencionar aqui Nesse não, mas caso é- todos os dias tem vídeo novo da equipe, vídeos muito criativos, muito legais, muito engraçados, mas a equipe toda envolvida. Que é pior ainda, né? Não é uma pessoa, agora é 3, 4, 5, É a 6. equipe inteira. Não, mas nesse caso faz o quê? Faz um aditivo de contrato, remunera sobre isso? Como é que funciona? Porque a Depende gente sabe que acontece da muito. frequência. Sim. Se for assim um videozinho de 1 minutinho, uma vez no dia, uma vez na semana, não é exatamente tão problemático. Agora, a pessoa tem que chegar mais cedo, tem que fazer maquiagem, tem que estar com uma roupa específica, trabalha mais tempo, depois volta, entendeu? Isso aí pode ser um pouco mais problemático, Uhum. porque desvio de função é uma coisa que realmente existe. E se a função que ele está sendo desviado remunera melhor do que a função que ele foi contratado, aí na justiça ele pode conseguir um acréscimo, Isso entendeu? aí agora é complicado. Viu? Porque o cara vai dizer assim, ó, o que eu tô fazendo aqui, um influenciador cobra 50 mil. E aí? Aí é o problema. O que tem de atendente de call center quando pergunta se trabalha com o quê? Fala assim, sou ator. No final das contas, o bom senso impera, Uhum. certo? A gente vê na justiça, antigamente, a justiça do trabalho era mais rígida. Uhum. Hoje em dia, eu tenho visto muito bom senso, sabe? Boa. Às vezes, eu já aconteceu, por exemplo, da pessoa dizer que tinha desvio de função, a juíza olhar e dizia, mas quando foi? Porque fulano saiu de férias, eu fiquei uma semana. Mas foi uma semana? Durante todo o vínculo, você não teve a função desviada. Você realmente atendeu uma necessidade temporária. O Entendeu? juiz de direita. Porque se fosse de esquerda, eu já ia dizer não, foi desvio de função. A gente acaba Tô ficando brincando. aí nessa... essa real, discricionalidade, Acontece. porque o juiz, ele é uma pessoa. O juiz ele tem que julgar a lei, mas Mas a lei também depende muito do caso a concreto. interpretação, né? É por isso que tudo porém depende. Entendeu? Certeza a gente tem de pouca coisa. Então, depende muito da situação, depende muito do juiz, depende muito de como a gente apresenta, né? No final das contas. Mas, assim, cuidado com tudo que passa dos limites. Uhum. Então, se é todo dia fazendo aquilo, todo dia fazendo alguma coisa muito vexatória, ou que exige muita coisa, muita roupa, muita preparação, repense. Repense, porque você pode desviar aquela pessoa para outra função e mudar o contrato dela, ou então você vai precisar de outra pessoa para poder fazer isso. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Como foi que Vanessa caiu nesse ramo? Me fala aí, é um sonho de criança? Foi uma oportunidade? Me conta aí. Questão de demanda, oferta e demanda. Conta aí pra gente. Então, eu sempre gostei de ler. Sim. Eu sou meio nerd. E aí, eu entrei na faculdade de Direito porque eu gostava de ler e fazia sentido na minha cabeça. Muito iludida.
Na faculdade de Direito, a gente acaba tendo experiências com várias áreas. E eu, particularmente, não gosto muito daquelas áreas que demandam uma energia emocional muito grande, entendeu? Criminal também não, porque eu tenho medo de morrer. Sim. Mas nas áreas, assim, mais delicadas da vida, entendeu? Eu evito. Perfeito. Porque realmente não é meu perfil. Sim. Empresarial é simples, é preto no branco. É frio, Você tá certo, você tá Perfeito. errado, a menos que você esteja tendo um caso com sua funcionária. Sim. Tem pouca emoção envolvida. Então você consegue trabalhar de uma maneira mais objetiva. Eu gosto. E aí, desde que eu formei, um mês depois de formado, eu já tava trabalhando com empresa. Caramba, moça. E aí deu certo. Eu gosto, os clientes gostam. A gente preza por um atendimento com atenção, humanizado. A gente entende que, às vezes, não é nada, mas tudo que o empresário quer é que você responda a ele e diga que não é nada. Perfeito. Então, eu prezo Dá sempre paz por pro cara isso. dormir. Vá, diga. Pode dizer que o problema é meu, deixe comigo que eu resolvo. Porque faz muita diferença no final das contas. E aí, deu certo. Cá estou eu. Gosto Boa. bastante. Não quero fazer concurso, antes que me perguntem, que perguntam sempre. Nunca quis. Não quero. Gosto do jeito que tá. É isso aí, meus Quem amigos. te pergunta sempre é quem não senta pra bater um papo contigo, né? Porque quem senta e conversa com você entende que você vai ser empresária pro resto da vida. Exatamente. A Vanessa Amém. é advogada com perfil empresarial. Não Exato. à toa que ela faz parte do nosso ecossistema Master Business, né? Exatamente. Então, por que ela tá fomentando aí, trabalhando arduamente para crescer o business dela, tá? E, obviamente, você que tá acompanhando a gente aí, tá aqui, ó. Contato da Vanessa, onde é que as pessoas te encontram? Nas redes sociais? Temos o Instagram do dra.vanessabastos. Tem um site também, que é vanessabastos.adv.com/home. E tem o nosso telefone, que é o telefone da Iana, que faz o atendimento. Boa. É o 719-9690-0414. E só uma última observação. Perfeito. Participar do ecossistema me deu uma visão empresarial maior e também me ajuda bastante a entender os meus clientes. Porque antes, Show. enquanto simples advogada, eu ficava mais distanciada do dia a dia empresarial. Agora eu já entendo a dor do cliente mais por dentro. Agora eu já consigo... Né, a gente fica um pouco mais sensível lidando com empresários, conversando com empresários, participando do ecossistema. Esse é um diferencial que eu não contava, mas que tá fazendo diferença. Caramba, bom demais. Veio aí na sacola. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula aqui para você que é empreendedor, empresário, né? Entenda o que você pode, o que você não pode. Principalmente busque assessoria, né? E como a gente sempre fala, o próximo nível exige mais. Não espere os problemas acontecer, né? Minimize os impactos. E, obviamente, né, você aí já tem maturidade empresarial para contratar uma consultoria jurídica. A gente recomenda, né, a Vanessa. Acompanha lá nas redes sociais. Chama a Iana, não é isso? A Iana, que é a inteligência artificial dela, mas que vai te atender, tá? Como um ser humano. Inteligência humanizada. Humanizada, perfeito. E fala com a Vanessa no Instagram também, ela tá sempre presente, produz conteúdo, responde caixinha de pergunta? Sempre. Então pronto, você que viu, manda caixinha de pergunta lá pra Vanessa, aproveita essa consultoria gratuita. E site que, tá? Problemas não acontecem, problemas eles existem. Ele vai chegar em algum momento. Essa foi. Né? Boa, eles boa, existem, boa. eles estão aqui há 2 anos, não é que vai acontecer, ele já existe. Daqui a 2 anos você vai passar por aquele problema. Exatamente. Prevenir Então, é sempre o melhor. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Te vejo em breve.